Você chegou a jogar Jogo da Velha alguma vez? Sabia que o Jogo da Velha foi um dos primeiros jogos inventados pro videogame? Pois é, você vai ver isso e muitas outras histórias aqui no Mini Doc sobre a história dos videogames, que a gente vai fazer uma série incrível pra você. Então roda a vinheta. Aoba, você tá bom? Eu sou o Tibério e seja muito bem-vindo aqui no canal do Tibério. Não se esquece de se inscrever nesse canal, também compartilha esse link com um monte de gente, porque vai que alguém quer saber mais sobre a história dos videogames aí, já pensou? Já? Talvez tenha alguém que queira saber. Eu já tive, assim, eu tive o prazer no passado de ter tido vários videogames. Eu tive 3 videogames, você teve videogame também, né, Vic? Que é esse Nintendo aqui, né? Poxa, o único videogame que você teve. Eu tive a sorte de ter tido 3 videogames. Eu tive um Nintendo, um Mega Drive e um Polystation, que eu pensei que era um Playstation. Mas depois, numa outra oportunidade, num vídeo aí que eu vou lançar, eu conto um pouquinho pra você sobre a história. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje eu quero falar pra você tudo a respeito da história dos videogames. É por isso que lá no começo eu até falei, sabia que o Jogo da Velha foi o primeiro jogo que foi inventado pra videogame? E você não faz ideia o tanto que o videogame evoluiu justamente com os computadores. A gente vai ver isso tudo no dia de hoje, hein? Então fica aí com a gente. A partir de agora, vamos juntos mergulhar nesse universo incrível que é os videogames. Hoje vamos falar da parte mais confusa de todas, que é o início. E se você tiver alergia à poeira, olha, melhor você colocar uma máscara, viu? Porque hoje é dia de conhecer o Oxo, o Tennis for Two e o Space War. Os videogames estão diretamente vinculados à criação dos computadores. Depois da Primeira Guerra, a criação da calculadora eletrônica permitiu diversos avanços, o que antes era uma calculadora só para poder calcular trajetória balística e tal, se tornou um supercomputador. Inclusive, muitos desses supercomputadores que foram inventados naquela época foram usados para várias pesquisas e tudo mais, mas eles também foram usados para desenvolver jogos, até porque os jogos eram muito importantes naquela época justamente para tentar, digamos assim, pegar aquela ideia, sabe, de computador junto com o humano e essa interação que era muito importante. Em 1952, o primeiro videogame da forma que conhecemos com gráficos digitais exibidos em um monitor de tubo, o Oxo, uma espécie de Jogo da Velha, foi desenvolvido por Alexander Douglas como parte de sua tese de doutorado. O game era controlado com um controle de telefone analógico. Apesar de parecer muito simples na época, o game chamou muita atenção justamente por representar muitíssimo bem a interação do homem e o computador. Então mesmo o Oxo, sendo um joguinho simples, joguinho da velha e tudo mais, o que realmente chamou a atenção da galera não foi tanto o Oxo, tá? Foi o Tennis for Two. Já parou pra pensar já uma vez o cara, por exemplo, falar, pô, vou montar um jogo aqui que é pro cara ficar só jogando tênis. Só jogando tênisinho. É uma bolinha que vai pique, pique, pique. O cara tava doidão, né? Tava doidão pra caramba. Porque justamente isso, o Tennis for Two, ele foi importante, principalmente porque boa parte dos jogos depois do Tennis for Two, tudo era relacionado justamente a esse pip, pip, pip. E eu vou te falar um negócio, o Pong saiu disso. Na tela do osciloscópio, uma luz verde ia de lado para o outro, passando por cima de uma rede, que era basicamente uma luz fixa, simulando uma partida de tênis vista de lado. Para rebater a bolinha, os jogadores tinham que apertar um botão e girar um outro ali para poder definir o ângulo em que a bolinha seria rebatida. O público gostou tanto do jogo que o laboratório lançou uma versão atualizada, gerando uma fila enorme que se formou às portas do laboratório. Pois é, e essa ideia que sinceramente foi revolucionária, que fez fila, já começou a dar mais ou menos aquela ideia do que é o videogame hoje. Então a gente pode até dizer que os primeiros gamers surgiram justamente naquela época. Você já pensou já uma fila num laboratório de ciências por causa de uma máquina que tinha um joguinho básico de ping-pong? Pois é, inclusive eu vou falar pra você, como eu já falei anteriormente, a partir desse jogo surgiu o famoso jogo, o famoso Pong. E a gente vai ver ao longo dessa série que o Pong ele é muito importante, inclusive para poder fundar uma empresa que eu tenho certeza, Vic, que já deve conhecer, já ouviu falar de uma tal de Nintendo? De uma Atari? Nunca ouviu falar da Atari? Ninguém conhece a Atari, né? Pois é, rapaz, porque a Atari surgiu justamente graças a essa ideia do Pong. E aí você vai acompanhar isso, claro, nos próximos vídeos. Então tem muita coisa aqui pra gente poder ver. Hoje é só pra limpar a poeira dos mais antigos, viu? Para!
É, rapaz, aqui também é no estilo da televisão. Ó, seguinte, não se esquece de se inscrever nesse vídeo, que a sua inscrição é muito importante, clicar no gostei, compartilhar esse vídeo e continua aí que tem muita coisa ainda, viu? Após 200 horas de trabalho, Steve Russell e outros estudantes do MIT finalizaram o primeiro jogo chamado Space War. O game era bem simples, na tela um fundo escuro com duas naves que atiravam uma na outra, além de uma estrelinha que ficava no meio da tela. Cada uma das naves era controlada por um jogador e sofria com a força gravitacional da estrelinha. Cada uma tinha uma quantidade limitada de tiros e de combustível para tentar detonar a outra. Assim como o Tennis for Two, Space War foi desenvolvido apenas para demonstrar as capacidades do computador, mas acabou se tornando um popstar das redondezas. O Space War fez tanto sucesso que a empresa DEC começou a distribuir seus computadores com o jogo instalado de fábrica. O Space War ele foi, como você viu, extremamente importante, e como aconteceu com o Tennis for Two, o Space War também não foi patenteado, então a galera que criou esses dois jogos não ganhou nenhum dinheiro. Só que daí sempre tem aquele cara que tem aquela mente empreendedora, ele tem aquela ideia, tipo assim, pô, eu vou ver uma forma de ganhar dinheiro, porque aqui eu tenho uma baita de uma oportunidade. E aí entrou um cara chamado Ralph Bauer, que sim, esse cara ele foi importante porque foi ele que fundou a primeira empresa de videogame, que a gente até conversou aqui agora há pouco, que é justamente a Atari. Em 67 ele chegou ao primeiro esboço do que viria a ser um joguinho de ping-pong, que é o Cashing Game. Apresentava na tela dois quadradinhos que se moviam na tela controlados pelo jogador. Patenteou a ideia em 68 e apresentou o protótipo do videogame, o Brown Box. Com 4 opções de jogo, que era o ping-pong, o futebol, o voleibol e o tiro, o Brown Box ainda tinha uma espingarda com células fotoelétricas. O protótipo fez um sucesso estrondoso e logo conseguiu angariar fundos da empresa que Ralph trabalhava. O projeto deixava de ser desenvolvido em sua garagem para ser oficial da sua empresa. Com um produto bem desenvolvido e maduro, o Bauer e sua galera saíram às ruas para poder vender. Bauer conseguiu, no fim de 69, um contrato com a Magnavox, braço da Philips holandesa, para produzir e vender o primeiro console da história, o Magnavox Odyssey 100. Em 71, Nolan Bushnell concluiu o Space War tinha um potencial comercial não explorado e assim produziu uma versão turbinada e arcade de Space War. Chamada Computer Space, Bushnell não só desenvolveu o jogo, mas também uma máquina inteira para poder rodar. Assim surgiu nada mais, nada menos do que o primeiro fliperama da história. Pois é, em 71 surgiu o primeiro fliperama do mundo só com Space War. O cara construiu o bagulho só para isso. Entendeu? E aí agora olha só o quanto que o arcade foi importante pra gente, pelo menos pra mim foi muito importante, porque eu só pude jogar Mortal Kombat, Street Fighter e, cara, tanto jogo. O que você jogava no fliperama? Jogava mais esses aí? Tekken 3, bom demais, né? Tá bom demais, tinha jogo demais. Tinha um jogo de futebol que eu gostava muito também, nos fliperama. Top. Jet Ski, cara. Puta, não, esse não. Videogame de jet ski, mas era o jet ski mesmo que o cara podia usar. Caramba, cara. O que eu cheguei a ver foi um de moto, que é do Super Hang-On, que você literalmente sobe na moto e você faz as curvas fazendo assim, ó. Muito top, cara. E aquele de futebol que você tem que chutar a bola, já chegou a ver também? Louco, né? Louco demais. Pois é, e tudo isso foi graças ao Space War, que esse cara, esse Bushnell aí, teve essa ideia, ele acabou pegando a ideia do Space War, construiu uma máquina só para poder rodar ele e começou a comercializar, e daí surgiu a nossa querida Atari. A capacidade de interpretar o mercado e principalmente de pegar boas ideias e dar um empurrãozinho nelas rendeu milhões a Bushnell. Com um tapa no visual do ping-pong de Ralph Bauer, Bushnell criou o famoso Poing, que lhe rendeu 19 mil arcades vendidos e um contrato com a Namco para poder vender seus jogos no Oriente. Além disso, no Natal de 75 foi lançada uma versão doméstica de Poing. Foi aí que, de fato, surgiu a indústria dos videogames. Então é justamente isso, essa ideia de lançar um videogame ou um aparelho que você pode, diretamente na sua televisão, poder jogar ali o videogame.
e unido também, claro, à criação do arcade lá nos anos 75, cara, foi sensacional e a partir daí, de fato, a indústria dos jogos surgiu. Mas não pense aí você que com isso aqui, essa série na verdade vai acabar, muito pelo contrário, tem muita coisa pra gente falar. Tem a primeira geração, tem a segunda geração, a terceira, a quarta, nós vamos falar de Nintendo, vamos falar de Mega Drive, de PlayStation, vamos falar de um monte de coisa ainda nos próximos vídeos, então espero você no próximo vídeo sobre a história dos videogames, tá certo? Se você gostou demais desse vídeo, clique em gostei, também compartilhe esse vídeo com várias pessoas, porque, claro, o compartilhamento vai ajudar a gente demais da conta aqui, tá certo? E, claro, se você quiser fazer parte aqui da comunidade do Tibério, os links estão todos aqui embaixo. Inclusive, dá uma visitinha lá nos links, tem coisas legais aí, tem curso, tem uns treinos muito legal aí pra você poder fazer, tá certo? Então é isso, quero agradecer demais a Casa do Podcast por estar me passando aqui esse estúdio maravilhoso pra poder gravar essa série aqui de mini documentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!